sua família merece morar em um edifício como o Urban. Um novo projeto da construtora JL que reúne modernidade em um lugar incrível para se viver. Conheça e se surpreenda. Construtora JL. Olá, bom dia, internautas do Jornais Hoje News do Paraná. Estamos aqui quarta-feira. Hoje a gente vai falar sobre um tema muito especial, né? Na Semana das Mulheres não poderíamos deixar de falar das mulheres, né? E quem melhor do que a Graciele para falar sobre as mulheres? Bom dia! Né? Bom dia, seja muito bem-vinda. Acredito que muitas das pessoas que te conhecem já têm você quase que como um modelo, né, em vários aspectos. Então vamos, né, nos nutrir de quem já sabe, né? Como que a gente pode evoluir nisso. Obrigada. E uma sugestão para a gente entrar nesse tema é assim, porque as mulheres, né, não precisa nem ser mulher para saber tudo que já foi conquistado, tudo que já foi feito, tudo que já se evoluiu, apesar de tantas dificuldades, né, e de leis e crenças e tudo a que força vem em da cima, mulher. né, vencendo todos esses obstáculos. E a mulher conseguiu, atropelou e chegou e tal. E aí a pergunta, né, o que todas as mulheres querem? Né? Por que tudo isso? O que as mulheres de fato querem? Uhum. E o que as mulheres querem? Eu já te falei, né, depende da hora do dia. Então, essa pergunta, ela é uma pergunta que mexe com as mulheres, né? Ela mexe muito com as mulheres, porque eu tenho certeza que nós aqui, nós estamos em 4, tá? As duas querem ficar pra lá das câmeras, mas tá tudo bem. E desde o dia que eu sugeri esse tema, eu tenho pensado sobre isso e eu creio que vocês também. E o que as mulheres querem? Quando eu penso na minha trajetória, na minha história, eu me arrepia, porque eu tô aqui pensando nisso agora, não programei para falar isso. Eu preparei, claro, um tanto do assunto, mas isso que me veio agora não. Porque o que me moveu para o conhecimento, o que me moveu para as constelações e para me desenvolver nesse conhecimento sistêmico e me autodesenvolver foi um desejo muito profundo. E esse desejo muito profundo tem a ver com autorreconhecimento, sobre autovalidação e sobre liberdade. Só que quando eu me sentia totalmente desajustada em relação a me sentir assim, vamos dizer assim, o que eu queria era ser reconhecida, era ser validada, era sentir tendo uma boa atuação na vida, mas o meu olhar não era daqui para fora, o meu olhar era que os outros me vissem como. Você esperava sempre uma validação externa. Uma validação externa. Por quê? Porque se as pessoas me validassem, era sinal que eu estava desempenhando um bom papel. Só que eu descobri que isso não funciona. Não funciona dessa maneira, porque eu buscava uma validação fora e eu não validava o meu desempenho, não validava o que eu sabia, nem o que eu conhecia, por mais que as pessoas me dessem feedback. Porque se você não confia em você, como você vai confiar no outro também? Né? Porque você não Como... confiava no seu julgamento e esperava o julgamento do outro. Como eu vou ser validada se eu mesma não me valido? Então, quando eu faço a pergunta o que todas as mulheres querem, vem um monte de respostas, né? Algumas querem o sucesso, algumas querem ter mais dinheiro, algumas querem o reconhecimento, algumas querem um amor de verdade, um romance, outros querem ter prazer. Tem muitas mulheres que não têm prazer e tudo que elas querem é sentir prazer, independente do que signifique prazer. Muitas querem ter uma boa aparência, se dedicam em cuidar da aparência, sofrem por não ter a aparência ideal do que elas acham que é o perfeito para elas. Então, assim, é muito amplo quando a gente faz essa pergunta. E todas nós queremos ser bem-sucedidas, todas nós queremos ser reconhecidas, todas nós queremos ser apreciadas e talvez cuidadas, né? Quando a gente pensa num romance, num relacionamento, é da natureza da mulher
querer a proteção que o masculino possa dar. Isso não significa fragilidade, que eu não sei me cuidar. Significa ter a proteção do arquétipo do masculino. É se comportar na vida a partir do arquétipo do feminino, que é mais acolhimento, mais amorosidade, sem isso violar um bom desempenho profissional, uma boa atuação, um movimento de ação diante da vida. Então, muitas vezes, nós mulheres, a gente confunde essas coisas, né? A gente confunde aquele desejo profundo com perder a autonomia. Ou a dependência, né? Então, voltando lá para o que me movia. Uma das coisas que eu queria era ter independência. Eu queria ser uma mulher independente. Eu queria ser independente financeiramente. E aí, quando eu fui pensando no que significa o que eu queria, eu encontrei muitas interrogações. Eu queria independência porque se nunca me faltou nada? O que significava para mim ter independência se desde que eu existo eu sempre fui suprida? E eu fui suprida primeiro pelo meu pai, claro, e depois eu fui suprida pelo meu marido. Isso não significa que eu nunca ganhei o meu próprio dinheiro, mas para ter as coisas assim maiores, digamos, eu fui muito suprida. Então, por que eu tinha essa necessidade de ser independente? O que eu queria com isso, realmente? Aí a pergunta e vocês podem experimentar essa pergunta se vocês querem ter independência financeira, assim, muito mais, eu quero ter mais dinheiro do que só para necessidade, eu quero ter muito mais dinheiro do que o básico, eu quero ter dinheiro para experimentar a minha vida com tudo aquilo que eu quero comprar uma bolsa que talvez não faça sentido para outra pessoa, mas para mim faz, então eu vou lá e compro. Eu quero fazer uma viagem, e aí se eu depender do que está acontecendo, talvez na estrutura familiar não dá, mas eu tenho o valor, eu vou lá e compro a passagem. Então, por que não ter essa liberdade de ter o que quer, se aquilo que eu quero me faz feliz? Vocês já se perguntaram isso? Então, o que me impede de ganhar muito dinheiro, se aquilo que eu vou fazer com o dinheiro é felicidade para mim? E aí eu fiquei pensando, né, o que limita essa independência, o que está por trás desses movimentos. Aí a gente já vai falar mais sobre isso. Vai deixar a gente curiosa, pra não sair daí. Porque existem N circunstâncias que nós experimentamos na nossa vida no dia a dia e que nos conduzem para as realidades que a gente experimenta. E como você já falou lá no começo, as mulheres, elas têm uma força que elas atravessam as barreiras. Elas têm um movimento interno que quando elas decidem algo, elas vão. Isso a gente vê no dia a dia, né? A gente vê, mulher que é uma se força. vira com os filhos e trabalha e cuida, né? É uma força que não tem nada que suprima, que pare essa força quando a mulher decide algo. Então, mas isso também pode levar a duas circunstâncias, né? Uma, assim, a mulher ela tem que fazer, então ela vai e faz e nem presta atenção em toda a capacidade que ela tem, né? Ela faz tudo isso, mas ela entende isso como obrigação, então ela não olha isso como um mérito, eu fiz tudo isso e tal. E por outro lado, ela acha que ela faz porque é pra fazer, mas ela não para pensar se é isso que ela quer. Ela não para pensar se... Ela não coloca como ela tem que fazer tudo isso, não sobra tempo pra ela, né? Então, a pergunta lá do começo, qual que é? Todas as mulheres querem. Todas as mulheres querem. Então, o meu movimento do dia a dia, os meus contextos, a minha rotina, às vezes me impedem de refletir sobre o que realmente eu quero. E se eu não parar, se você não parar, se cada mulher não parar e fazer a pergunta e responder, eu fiz a pergunta pra você quando você chegou, né? E o que você me falou? Depende da hora do dia. Eu não sei bem, depende da hora do dia. É uma pergunta que te leva pra onde isso? Porque a gente realmente não para, né? Então, o que impede de pegar um momento do dia ou algumas horas do dia? Sei lá, tem hora pra fazer isso.
Se não tiver durante, né, o dia normal, vai dormir um pouco mais tarde e invista um tempo nisso porque vale a pena. Então, nem que você durma menos, mas pense sobre isso. Tem eu lembrei agora, uma técnica, né? Eu não sei o que eu quero. Então, tem a técnica do copo d'água. Já vou dar uma dica que eu lembrei agora. Ontem a gente encerrou o curso da 3ª turma do Relinhando as Áreas da Vida e a gente sugeriu que as pessoas fizessem isso. Eu tenho uma dúvida, tenho uma pergunta. Então, eu pego um copo d'água e pergunto, tipo, o que é mesmo que eu quero? E beba água. Beba toda a água. Completa de água e coloque do lado da sua cama na hora que você for dormir. Coloca algo para proteger o copo, porque a água, ela filtra todas as energias, né? Então é bom proteger o copo com um guardanapinho, alguma coisa. E outro dia de manhã, quando você acorda, você levanta e vai lá e toma água, porque aquele movimento da água em relação à tua pergunta vai fazer o teu inconsciente trazer uma resposta. Assim, a resposta está ali dentro do copo. Aqui dentro do copo. Então, o movimento da água e a pergunta que você fizer, ela vai vir de alguma forma. A resposta vai vir de alguma forma. Então, antes de dormir, você toma um copo de água e pergunta. E no outro dia de manhã, você toma um copo de água e a resposta vai vir. Façam o teste, depois me conta. É uma, para quem não sabe por onde começar. Eu acho que assim, uma das grandes questões é você fazer a pergunta, né? É isso, assim, você parar e perguntar. Porque normalmente a gente não pergunta. O que é o problema? O medo da resposta. Quando eu falei, o que é mesmo que eu quero? Por que eu tô me sentindo, assim, enfraquecida ou entristecida? Né? Por que essa tristeza? De onde vem essa tristeza? Minha vida tá tão boa, por que tem essa tristeza? Por que eu não me sinto bem sucedida? Eu sou farmacêutica de formação, eu tinha 2 farmácias, eu me dava muito bem no ramo, apesar de ser muito frustrada com o comércio do medicamento. Isso me tirou desse mercado, porque eu gostava mais da homeopatia, dos florais, eu gostava de conversar com as pessoas, indicar um chá, um própolis, eu ia mais para essa parte da natureza, e isso tá em mim já. E as pessoas me davam muitos feedbacks positivos. As pessoas que trabalharam comigo nas farmácias, elas falam até hoje pra mim: eu nunca vou ter uma chefinha que nem você, você era a melhor chefe que alguém poderia ter. Então não tinha a ver com não ser reconhecida mesmo, porque eu era reconhecida e eu reconheço essas qualidades que eu tinha que me davam esse reconhecimento. Só que mesmo assim, algo não estava legal. Algo precisava ser preenchido. Algo precisava ser preenchido. Não era esse tipo de reconhecimento. Por quê? De novo, não é o externo, é o interno. Quando eu fui fazendo as perguntas, é claro que eu busquei recursos para eu sair daquele estado. A constelação foi um dos recursos que me ajudaram, a PNL foi um dos recursos que me ajudaram. E definitivamente o Ho'oponopono foi o que me tirou daquele processo contínuo de memórias e de confusão e de não ter espaço para o conhecimento poder atuar. Então são várias coisas que me acompanham nesse meu percurso. E elas não me acompanharam, elas me acompanham. Então o processo do Ho'oponopono é postura de vida, postura sistêmica é uma postura de vida, conhecer as constelações e saber como eu faço para atuar na minha vida a partir daquilo que embasa as constelações, é decisão, é estilo de vida. Então a gente traz tudo isso para uma experiência, tá? Mas agora a pergunta é: você conhece alguma mulher que é porreta? Conheço várias, eu só não sei se elas sabem que elas são assim. Então, né? e você, para você faz sentido isso, e vocês pensem também, de que se a mulher decide, ela vai e faz, que ela tem uma potência, que ela vai lá e pá. Claro, nós temos isso, né, no nosso sistema, no nosso antepassado, né, as dificuldades que as nossas vós passaram, que as nossas mães passaram, né, e deram conta, porque era outra realidade, né, viver sem energia elétrica, viver sem água encarnada. A gente já sabe tudo isso, né? Você sabe, eu sei, todo mundo sabe. E por que é tão difícil? Porque quando a gente pensa em sucesso, mulheres de sucesso, vem logo uma sensação de que é difícil.
Nossa, é desafiador, principalmente para as mulheres. Por que vem? Por que vem essa sensação de fazer tudo e ainda ficar vazio? O porquê que tem que ser tão difícil, né? Porque para você alcançar o sucesso, você precisa estar com a casa em ordem, tem que estar com os filhos limpos na escola, né? Tem que estar com o mercado feito. Não é só uma coisa, Então, né? Você não consegue ter só uma coisa. Sim, só que daí tem esses aspectos que vêm junto, né? Um dos motivos da gente estar sempre insatisfeita é porque tem muitas informações ditando o que é certo e o que é errado. Muitas informações do inconsciente coletivo, da mídia, da televisão, da revista, dizendo o que é ser bem-sucedido. Então, quando você fala casa limpa, filho arrumado, comportado, certinho, com a vida andando, isso é sucesso para a mulher. Mentira! Isso é o que os tabloides nos obrigam a acreditar. Tem aquela ainda, né? A mulher tem que levantar mais cedo, ela precisa ir pra academia enquanto tá todo mundo dormindo, aí ela vem, faz o café, arruma a casa, arruma os filhos, né? Medita, né? Porque ela tem que manter a calma, né? Em tudo isso. Então, é um monte de informações que a mídia traz, que tudo ao nosso entorno traz, e que se eu não for exatamente como tá ditado, eu não tô perfeita. Mas eu acho que volta para aquilo que você falou no começo, né? Não é o que as mulheres querem, é o que querem que as mulheres sejam, né? Aí a gente vai nesse mal. Quando você não se pergunta, você precisa ir pela resposta. Então, aí vem de novo aquele meu estado interno que eu tinha lá no começo. O que eu queria? Eu queria ser reconhecida. Por quê? Da onde vinha a minha necessidade de ser reconhecida, de ser bem-sucedida? É porque eu precisava que as pessoas me validassem com aquilo que era o senso comum. E é claro que não ia ser, porque eu não funciono no senso comum, eu sou aquariana. Eu tenho um senso de liberdade que ultrapassa esse senso comum. Mas se eu me colocar numa caixinha, já era. E mesmo que não for, né? É algo impossível de se alcançar, né? Porque se desenha algo que você nunca vai atingir. E daí de novo, a pergunta. Só que eu descobri isso, que a aquariana é assim, não faz muito tempo. Mas ainda aquela insatisfação me movia, porque eu não tinha noção do que me faltava. Tá. Então, por que vem sempre essa sensação que falta algo? Porque tá tudo andando, tudo indo, de repente vem aquela sensação que falta algo. Quando a gente traz novamente o olhar sistêmico, eu convido as pessoas a colocarem os óculos sistêmicos, a gente precisa compreender que tem muitas coisas que interferem nessa nossa disponibilidade para a vida. Tá? E uma das coisas que interferem muito é que essa sensação de que falta algo, essa sensação de que não é o suficiente, essa sensação de vazio, é uma sensação num ponto de vítima de uma circunstância. Porque se eu não me sinto adequada, eu não me sinto adequada em relação ao quê? Se eu tô com um sentimento de não ter potência, eu estou trazendo essa informação baseado em quê? Nessa hora não falta a gente pensar um pouco mais sobre o que é, por exemplo, o sucesso para você pode ser diferente do que é o sucesso para mim, do que é o sucesso para outra pessoa. Voltamos lá no início, as perguntas. Então as perguntas elas são em processo. Então se você me pergunta, Gra, o que você realmente deseja? Eu falo assim, eu desejo sucesso. E aí, cada pessoa que me vê falando que eu desejo sucesso, vai falar, então ela quer tal coisa, ela quer tal coisa, ela quer tal coisa. Porque vai falar em relação àquilo que é você vai falar, então ela quer ter 10 mil curtidas. Isso é o meu sucesso? Então, cada um que vai me olhar de fora vai me ver querendo algo que é natural para eles e não para mim, o senso de cada um. Então, o que eu quero é o sucesso. O que significa o sucesso para mim? O que significa o sucesso para mim? Então, eu preciso avaliar
Por muito tempo eu achei que o sucesso era fazer uma viagem por ano, sentar lá num restaurante lá em Paris e tomar um espumante na calçada, e aí eu ia ser bem feliz. Aí eu fui. E aí eu falei, é interessante. Ser feliz é viajar uma vez por ano para um lugar bem maravilhoso. É legal. Ter sucesso é tal coisa. E aí, quando eu comecei a experimentar essas coisas que eu vislumbrava como sucesso, o que foi acontecendo? Eu fui me dando conta que sucesso mesmo é eu sentar ali nessa grama aqui do lado com meu marido no final da tarde, num sábado à tarde, no domingo de manhã, e tomar meu chimarrão com o pezinho descalço na grama. Isso é sucesso pra mim. Porque se eu estiver feliz fazendo uma das coisas que eu gosto, com uma pessoa que eu amo, que sucesso, que mais que pode ser sucesso pra mim? O que mais você pode querer, né? O que mais eu posso querer? Aí você vai falar, mas sim, isso é um sucesso pessoal. Sucesso no trabalho. Sim, ganhar dinheiro pra mim é um parâmetro de sucesso. Por quê? É claro que eu amo o que eu faço, é claro que eu trabalho, eu não tô ganhando para trazer essas informações para cá, por exemplo, e eu tenho prazer em informar. Tem muito trabalho que nós fazemos que são voluntários, mas também tem muitos trabalhos que dão um resultado financeiro. E sim, a recompensa também faz parte do trabalho. E a recompensa significa sim o pagamento, a recompensa, o reconhecimento pelo trabalho servido, pelo serviço. Então é a troca. Então, para quem tem um movimento de servir, é claro que o dinheiro também faz parte desse sucesso. E é claro que eu gosto muito desse sucesso também. E eu duvido alguém que não queira ganhar mais dinheiro e ter uma vida mais tranquila. Mas se a pessoa não delimitar também, talvez nunca vai ser o suficiente, porque talvez não é aquilo exatamente que ela quer, porque ela ouviu dizer que aquilo é sucesso. Então, o sucesso tem a ver com algo muito pessoal. E nós temos várias áreas na nossa vida. Então, se a gente pegar 3 áreas, vamos pegar 3 áreas bem fundamentais, que a gente traz muito da constelação isso. Todas as pessoas querem ser mais felizes, mais saudáveis e mais prósperas, independente do que significa felicidade ou prosperidade. Saúde, sim, que saúde significa disposição, significa estar disponível para atuar na vida, né? Então, o que te separa de estar mais feliz, mais saudável e mais próspero? O quê? Pergunta que vale $1 milhão. Então, quando eu falo sobre o desejo de todas as pessoas, principalmente de todas as mulheres, nós temos um desejo de nos sentirmos seguras, porque se eu tô na minha maestria, eu me sinto segura, né? Eu quero me sentir segura, motivada, acolhida, eu quero me sentir receptiva com as pessoas, né? E quando eu falo disso, é uma experiência que precisa ser sentida. Não tem a ver com o intelecto, isso tem a ver com o sentimento. Tem que de fato fazer sentido. De novo, lá atrás, quando eu era reconhecida, né, como fazendo um bom trabalho, onde eu estava inserida, por que não chegava? Porque, de novo, é daqui para lá. Então a gente precisa experimentar. Se eu não experimento, não tem como sentir o efeito, não tem como fazer o efeito. Precisa experienciar. E cada um que está aqui está convidado a fazer a experiência. A sentir. E aí você me fala, tá, mas como é esse sentir? De onde vem isso? De onde vem esse movimento de estar mais disponível, de estar mais motivada, de estar se sentindo mais empoderada, por exemplo? Porque as mulheres querem sim se sentirem empoderadas. Da onde vem esse poder? Voltamos lá para trás. Então, o que você precisa para sentir poder?
Como é quando você está se sentindo assim? Assim. A gente precisa estar inteira. Inteira. Inteiro tem a ver com estado de presença, né? Eu estou inteira quando eu estou presente. O que é estar presente? Eu estou com o meu corpo, com a minha emoção e com o meu pensamento alinhado. Significa que eu não estou no passado, não estou sofrendo interferência do passado e nem sofrendo interferência do futuro. Eu estou inteira, presente, consciente. Nossa, mas haja meditação, né? Haja meditação para ficar inteira, presente, consciente o tempo todo. Quando eu falo de presença, de inteireza, eu estou falando realmente do quê? O que nós, enquanto seres humanos, e aqui especialmente enquanto mulheres que querem ser bem-sucedidas, precisam. Fala aí. O que uma mulher bem-sucedida precisa? O que precede esse estado de ser bem-sucedida? Então essa inteireza, essa integração do ser tem um significado mais amplo. Aí vocês coloquem os óculos sistêmicos e ampliem o olhar. O que torna a Carla inteira? O que torna a Graciele inteira? Voltamos pro passado. Um pai e uma mãe. Quem é você? Quem é você? Eu sou filha do meu pai e da minha mãe, né? Que são filhos, e tudo Então, isso que vem junto. Eu sou a Graciele, filha do Renato e da Terezinha. Essa sou eu, essa é a minha inteireza. Quando a gente começa a reconhecer, e começa, não é só reconhecer, começa a se propor a ter a experiência de quem eu sou, eu consigo ter mais potência, mais disponibilidade, mais fluidez, mais força, literalmente. Quem é você? Eu sou a Graciele, filha do Renato e da Terezinha. Agora, vamos fazer a pergunta diferente. Eu tenho assim, meu pai não tá assim muito no meu coração, porque ele teve uns comportamentos que eu não aprovo, e desde pequena ele nem ligava muito pra mim. Agora, pera, quem é você? Quem é você? E eu sei que eu preciso falar que eu sou a Graciele, filha do Renato, filha da Terezinha. Ou então só falar da mãe, né? E seu pai, não, meu pai não é muito próximo, né? Ferrou. Tá? Então, pelas leis sistêmicas, presta atenção, pelas leis sistêmicas e pelas leis da biologia, nós somos os nossos pais. Biologicamente, fisiologicamente, tem como ser diferente? Tem como eu ser diferente do que são os meus pais? Impossível. Só sendo diferente. Impossível. Eu só vou ser diferente se eu tiver um outro pai ou uma outra mãe. Se eu sou filha desse pai e dessa mãe, eu sou composta deles. Isso não é uma escolha, isso é lei. Lei da natureza, lei do ser humano. E é claro que junto com eles vem os padrões, vem as histórias, vem as memórias, vem toda a parte de estrutura fisiológica mesmo, vem a cor da pele, vem a cor dos olhos, do cabelo, vem o jeito que a gente se comporta. Quantas vezes a gente ouve alguém falando, nossa, até o jeito de caminhar é igual ao do vô. Parece que eu tô vendo o vô dele caminhando, ou a mãe, olha como é parecido com a mãe, olha como o jeito de falar é igual à mãe, olha como a fisiologia lembra os pais. Então, isso é lei, não é uma escolha. Então, por que a gente briga tanto com isso que é a nossa verdade? Qual é a minha verdade? É essa. E tudo o que vem junto com isso. E por que a gente costuma... A gente já falou sobre isso até em uma outra live, mas por que a gente acaba puxando mais o negativo?
né? Nossa, Deus me livre de puxar pela família do pai do meu pai. Deus Sim. me livre de puxar É por pela causa família da minha mãe. de informação, a gente tem a educação, ela foi disfuncional. Porque a gente não aprendeu que não existe sistema que enfraquece. A gente não aprendeu que todos os sistemas são certos e fortalecem. Mas a gente usa errado toda essa força que nós temos. Claro! Então o que a gente aprende? Deus o livre se puxar para o pai. Desde criança, se o pai for disfuncional, se ele for fraco ou doente, ou tem um vício, ou é agressivo, ou tem qualquer defeitinho, a avó materna fala: tomara que puxe pro vô daqui, nem pro pai, nem pro vô de lá. O que essa avó, com o maior amor do mundo, né? Porque aqui a gente tá falando de amor, porque o que a avó quer? A avó quer que o neto seja bem sucedido, e se ele for igual ao pai, na cabeça dela ele não vai ser bem sucedido. Então, por amor, ela fala: Deus me livre de ser igual ao pai, melhor que venha pra cá. Só a que criança ouve isso, claro, né? E a gente carrega isso, carrega, né? são os padrões, as informações, as crenças, o conhecimento que nos trouxe pra cá, ele tá disfuncional. Em vez de a gente olhar, né, e assim, tem o lado ruim, mas pera lá, o que tem de bom ali também, né? Nossa, tomara que puxe o talento do pai de fazer isso, Então, né? Quando nós falamos de informações e quando nós falamos de potência, o reconhecimento daquele que é, como ele é, do jeito que é, não importa se é certo ou se é errado, eu sempre falo isso, não importa se é bom ou se é ruim, não importa, nada importa. O que importa é assim: sim, esse é o pai, essa é a mãe, essa é você. Esse é meu pai, essa é minha mãe, essa sou eu. Está tudo certo. Esse bom senso de consentir aquilo que é que nos falta. Agora, se eu perguntar para vocês, faz sentido? Se eu perguntar para cada um aqui, vai falar: faz sentido. Para aqueles que têm rixa ou alguma mágoa, algum rancor, alguma história triste com os pais, vai falar: até faz sentido, mas isso é porque ela não tem um pai que nem o meu, né? Então, tá interrompido. Tá interrompido, não tem chance. Não tem chance. Não é um exercício fácil, né? Nós já falamos várias vezes sobre isso, mas é um exercício válido e possível. Não é impossível fazer isso. E muda, né? Muda completamente. Quantas constelações vocês já fizeram, né? Em que esse movimento, de fato, é fundamental. Tem uma consequência na vida da pessoa. Então, o que nós precisamos é nos abrir para esse olhar ampliado. Nós precisamos nos permitir ir para a experiência. Porque eu sempre falo isso também para quem já acompanha as lives. Se eu olhar para a minha vida, eu sempre tive um bom relacionamento com os meus pais. E por que eu ainda senti o vazio? Porque um bom relacionamento e o conhecimento não são suficientes para eu ter a experiência, para eu experimentar. Percebe? Então, de conhecimento, todo mundo está cheio. De conhecimento que faz sentido, todo mundo está cheio. A igreja, desde sempre, quem frequenta a igreja sabe qual é o primeiro mandamento. Qual é o primeiro mandamento? Todo mundo sabe. Honre o seu pai e a sua mãe. É esse o primeiro? Acho que não, o primeiro acho que é amar a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Tá. Mas tá ali no começo. Tá ali, né? O que a gente aprendeu desde criança: honre os mais velhos, respeita seu pai e sua mãe e terá vida plena sobre a terra, uma coisa assim que fala na Bíblia. E por que a gente acha que honra, mas tem objeções? Então, eu honro meu pai e a minha mãe, mas a mãe chega e se dá uma flagrada, né? Fala: de novo, com aquela camiseta ali que eu nem gosto, furada, ai meu Deus do céu. Esse é o tipo de comportamento mínimo que interrompe. Isso é uma objeção que me separa da minha mãe. Consentir significa sim, 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 sim.
E essa não é uma maneira de fugir da autorresponsabilidade, porque se os meus pais têm problema, então a culpa dos meus problemas não é minha, é dos meus pais. Eu sou assim porque o meu pai era assim. Tem uma não informação, é uma forma de você fugir disso? Tem uma informação que é uma memória, que ela é do feminino. Tá? É uma memória que ela tá assim, ela é muito vibrante, principalmente no feminino. É a memória da vítima. Por que que a mulher não consegue fazer aquilo que ela precisa fazer para ter o resultado que quer? Vamos fazer um exemplo bem prático? Vamos dizer que eu quero emagrecer 5 quilos, 3 quilos, 3 quilos. E eu sei que se eu cuidar da alimentação, fazer uma caminhada e fizer uma academia 3 vezes por semana, eu vou conseguir muito mais do que isso. Eu sei, todas as mulheres sabem. Você sabe, todas as mulheres sabem. Por que não faz aquilo que é necessário para experimentar a apreciação de experimentar aquele estado de 5 quilos a menos, 3 quilos a menos, 20 quilos a menos? Não importa o que for. Por quê? Por que não vai lá e faz? Sabe por quê? Porque não tem autorresponsabilidade suficiente para encarar o percurso. Porque se eu decido que eu posso fazer, qual que é o objetivo, o que todas as mulheres querem? Vamos dizer que um dos desejos é o peso perfeito. Eu quero ter X quilos. E para eu ter X quilos, eu vou ter que melhorar a minha alimentação, vou ter que fazer uma atividade física e talvez vou fazer até uma massagem modeladora. Por que não? Né? Então já sei qual que é o percurso. Então tá, segunda-feira eu começo. Essa segunda-feira nunca chega. Por quê? Porque lá, guardado num lugar, tem a vítima. Quem não consegue assumir a responsabilidade de fazer aquilo que é necessário, está envolvida num padrão de vítima. Aí você pode falar, não, eu não sou vítima. Não sou vítima de nada, porque eu sou... Eu tô gordinha porque a família da minha mãe é assim, é genético. Ótimo. Ótimo. Sim, aí, onde que tá o movimento da vítima? Então, eu sou vítima desse sistema. Ainda tenho orgulho de falar que o meu sistema é o culpado por eu ter esse peso, esse corpo. E também, quer saber? Dane-se, porque eu gosto mesmo de comer. Eu gosto mesmo de comer tudo que eu tenho vontade. Eu gosto mesmo Será? Será? Aí quando eu falo dos padrões, né? Toda essa historinha pequena que eu acabei de contar, ela está cheia de padrões. Padrão de vítima, padrão de um comportamento que é natural dos antepassados. Por quê? Mesa farta, comida abundante, come mais um pouquinho, criança saudável, criança gordinha. Eu era magrela desde que eu era criança. Eu era a doente, era aquela que todo mundo falava, dá Sadol pra essa criatura, como que é biotônico Fontoura. E a minha mãe, ela acreditava na minha saúde e ela nunca me deu coisa nada pra tomar. Porque sim, muitas crianças ficaram obesas de tanto os pais enfiar vitamina e biotônico e não sei o que, né? Porque não precisa. Então, quais memórias tem lá atrás? Quais padrões de comportamentos? Porque a mesa farta é um padrão de comportamento que vem de uma memória de escassez, onde não tinha, e depois que passou a dureza, a falta, a escassez, veio a fartura e veio de uma forma muito violenta até, porque daí come que não pode jogar comida fora, come porque é feio deixar no prato, come porque criança saudável é criança gordinha, e vai. Padrões. Então aqui, em 2020, eu tô brigando com a balança e não sei por quê. Memória de vítima, padrões familiares, histórico familiar, biologia familiar. Hoje, a ciência, ela comprova que nós alteramos a nossa composição celular a partir do conhecimento. Então, até aquelas pessoas que são geneticamente, que contém na genética um padrão,
pode ser reformatado o padrão. Por quê? Porque antes dessa condição de estar obeso, por exemplo, existia uma informação de célula saudável. E essa informação está no meu sistema. Eu só preciso me reconectar. Eu preciso... Sabe quando a gente leva o computador para fazer Formatar. Nós podemos formatar as nossas próprias informações diante daquilo que é a natureza perfeita. Natureza perfeita. A informação está aqui, ó. Está nas gerações anteriores. Vai ter um lugar onde a natureza está perfeita. É só ir lá e encontrar esse viés. Tá? Como a gente faz isso? Conhecimento, desenvolver. E autorresponsabilidade, né? Tá. É preciso dar esse passo, Isso. né? Quando a autorresponsabilidade se mostra? Lembra que eu falei antes que precisa sentir? Ah, faz sentido. Como é a experiência, então? Enquanto tiver distorção, presta atenção nisso, distorção do feminino aqui dentro, eu não consigo ter autorresponsabilidade. Grau, o que é distorção do feminino? O que é? Distorção do feminino é vítima, é sofrer violência. Quem sofre violência, claro que é vítima. Distorção do feminino é porque aqui dentro de mim o feminino não está inteiro e potente. E esse movimento de se conectar com essa força do feminino, quantos movimentos, quantas palestras, quantas conversas sobre o poder do feminino, o empoderamento, as mulheres precisam se empoderar, e daí já vem um movimento de feministas que querem se sobressair em relação aos homens. Isso não vai funcionar nunca. Isso é uma polaridade, outra polaridade, uma polaridade. Precisa ter um movimento contínuo de equilíbrio entre o masculino e o feminino. E outra, não se guiar pelo senso comum, né? A gente volta nisso, né? Cada um tem que saber o que então, quer pra si. A força vem quando nós estamos restauradas com o feminino dentro de nós. O que significa isso? Como estão as mulheres do seu sistema? Como está você em relação à sua própria mãe? Como é quando você se imagina olhando para o rosto da sua mãe? Que sensação que você tem? O que o teu corpo informa? A natureza confirmando. O que o meu corpo informa quando eu penso na minha mãe? O meu corpo faz isso? Ou o meu corpo faz isso? O meu corpo sorri quando eu penso na minha mãe? Ou o meu corpo se contrai quando eu penso na minha mãe? Só que isso não tem a ver com amor. É isso que as pessoas precisam entender. Não tem a ver com amor. Tem a ver com as memórias que nós temos em relação a... Porque pode ser que eu amo muito, respeito muito a minha mãe, mas eu morro de pena da minha mãe. E quando eu penso no rosto da minha mãe, o meu corpo se contrai. Então, quando eu falo, por favor, experimentem no corpo, é porque é aqui que estão as informações, não aqui. Aqui não é o suficiente. Então, quando eu começo a ter essa integração do feminino em mim, quando eu me alegro com a primeira conexão do feminino que é possível na minha vida. Qual é? Quem é a primeira mulher da minha vida? De onde vem a minha força em relação ao feminino? Vem da minha mãe. Vem das mulheres do meu sistema. Vem da minha mãe, da minha avó materna, da minha avó paterna. Sim, porque faz parte do meu feminino a minha avó paterna. A minha bisavó paterna, as duas. Também não adianta assim, você reconhece a sua mãe, né? A minha mãe, reconhece, tô conectada e tal. Nossa, mas a mãe dela não resolve nada, né? Não. Então, se a gente ficar nesse ponto inicial, que eu sugiro que vocês façam esse exercício. Essa é a grande sacada do poder das mulheres.
Você consegue olhar para sua mãe e dizer para ela, imagina, você não precisa ir lá na casa dela falar para ela, fecha os seus olhos, sinta no teu coração, imagina sua mãe na sua frente, você diz, mãe, muito obrigada por absolutamente tudo. Mãe, muito obrigada por absolutamente tudo. E você imagina sua mãe na sua frente. E você imagina como a sua mãe te olha quando você diz, mãe, muito obrigada por absolutamente tudo. Como a sua mãe te olha. O que o seu corpo te informa quando você consegue dizer para sua mãe, mãe, gratidão por absolutamente tudo. Você pode fazer o teste agora, você está experimentando isso, cada uma experimenta isso e vê o que acontece. E é um exercício diário, né? Porque a gente já falou sobre isso também, né? Eu posso fazer essa reconexão, nossa, agora eu estou ligadíssima com a minha mãe, mas amanhã cedo eu já fiz, já tropecei, já lembrei de uma coisa. Então, como isso a gente é um sabe que diário, não está né? conectado? Quando a gente está com experiências de atrito. Se eu acordo e tenho um atrito com meu marido, eu estou desconectada com minha mãe lá no fundo. Se eu tenho um atrito com os meus filhos, tenho uma mãe e filhos. Da onde que vem isso? Vem daqui. Então cadê aqui? Onde estão as minhas costas? Onde estão as minhas asas? O meu pai é minha asa direita e minha mãe é minha asa esquerda. E a gratidão, esse movimento de eu baixar minha cabeça e falar gratidão por absolutamente tudo, rompe com a destrutividade. Onde a gente experimenta destrutividade? A gente experimenta destrutividade quando eu sinto um vazio, a destruição está aqui dentro. Quando eu estou insatisfeita com o meu relacionamento, eu estou me autodestruindo. Quando eu estou insatisfeita com o meu trabalho, é uma autodestruição o tempo todo. E é simples, a gratidão rompe com a destrutividade. Aí você pode falar, nossa, mas a minha vida até que é boa, o meu relacionamento é mais ou menos, mas vai. Não se contentem mais com o mais ou menos. E não é um descontentar-se para buscar uma perfeição. É só buscar um estado de gratidão, porque daí as coisas vão se desenrolar de uma outra maneira. Claro, a gente já falou que tem consequência para trás e para frente, né? Isso vai aliviar a vida dos filhos e também do sistema passado. E aí você pode me falar assim, mas Graça, eu não consigo fazer isso. Eu tenho um movimento em relação aos meus pais que eu não consigo olhar para minha mãe e falar gratidão por absolutamente tudo. O que eu faço? Por favor, busque ajuda. Só não tem jeito para a morte. E enquanto a pessoa também fica, por mais difícil que tenha sido a relação, né? Por mais do que tenha acontecido, é um movimento de autorresponsabilidade buscar essa conexão, mesmo que não conviva com a pessoa. Claro, né? Claro, porque assim, quando eu falo que é um movimento de ser grato pela mãe, o primeiro movimento é ser grato pela mãe, não termina aqui, esse é o primeiro. Não é gratidão, não é uma gratidão se a mãe é funcional, se ela é boa, se ela é generosa, se ela cuidou, nananana. Esse movimento de conexão, ele é com a essência da vida. Eu chamo a mãe de portal sagrado e o pai de portal sagrado. São os portais sagrados que me trouxeram para essa vida. Então, se o comportamento deles não permite que eu sinta gratidão, eu preciso lidar, eu preciso ver o que está em aberto e eu preciso me movimentar para a essência. Então, é impossível conviver com os pais? Não tem problema. O movimento de ser grato, ele está num outro nível. E é isso que a gente precisa entender também. Só que o que a mídia conta? Uma relação bem sucedida com a mãe, aquela mãe, aquela filha abraçada, e a mãe dando colo para a filha, e a mãe interagindo, e ao almoço na casa da família em todo domingo, com toda a família reunida. Isso é margarina, família margarina. Já ouviu falar? Não se trata disso.
é outra coisa. E as pessoas precisam entender que existe um percurso para isso. E também entender assim, o que passou, passou, né? Nada vai fazer mudar, mas você pode sim conviver melhor com o que passou, né? Então, você pode mudar isso pra frente. A gente se liberta do passado diante de uma maneira só, se harmonizando com ele. E voltamos àquilo que você falou no início, né? Porque se você não está presente, é porque você está preso no passado. Então, quando eu me harmonizo com aquilo que aconteceu no passado, quando eu consigo reconhecer que existe uma história, que existem desafios, que existem, né, talvez dores, cada um tem a própria história e cada um sabe da própria história. Então, eu reconheço e eu começo a entrar em harmonia com isso, porque essa é a minha verdade. Essa é a minha verdade. Só essa é a minha verdade. Então eu preciso me harmonizar com isso que está lá atrás, né? E o que nos impede de irmos e de fazermos aquilo que nós podemos fazer para sermos felizes, para nos sentirmos inteiras, é o medo da vida, né? Porque eu sei que se eu fizer isso, eu vou ter lá os quilos a menos que eu tanto desejo. Vou ter o corpo que eu tanto desejo. Vou me sentir feliz com o meu corpo. Porque nós temos medo de experimentar essa vida bem-sucedida, independente do que significa ser bem-sucedido. Estou dando o exemplo de emagrecer porque é uma coisa muito comum entre as mulheres, né? E eu não estou falando que tem que... É um exemplo. Cada um pode se amar exatamente do jeito que é e se sentir bem, feliz e satisfeita do jeito que é. E, detalhe, eu só vou atingir esse objetivo se eu primeiro amar a minha realidade. Mas aqui também, como eu vou fazer para amar aquilo que eu sou? Se eu tô com um pneu, eu tô acima do peso, como eu vou me amar? Né? Então eu não amo o que está disfuncional, eu não amo aquilo que eu estou criticando, isso é um efeito de algo, mas eu preciso amar quem eu sou. Se eu me amo, eu amo minha barriga, eu amo minhas pernas, eu amo meu rosto, eu amo meu cabelo, e eu amo tanto que eu vou me cuidar. Ai, essa barriga, sempre essa barriga. O que a barriga faz? Né? Eu tô chutando ela. Agora eu falo assim, eu amo tanto o meu corpo, inclusive a minha barriga, que eu vou me cuidar tanto que eu vou deixar você mais bonita. Porque não é a barriga que cuida de mim, sou eu que cuido da barriga. Percebe quando a gente transfere responsabilidade pro corpo, inclusive? Ai, perna, para de doer. Ai, esse meu dedo que não sara. Quem que precisa fazer o movimento de cuidar, de sarar e de amar? Então é daqui pra lá, tá? Quando vem isso? Quando vem o amor próprio? Quando vem essa possibilidade? Quando? Quando tem amor. Quando tem verdade. Quando a gente pensa em verdade, em amor, a gente precisa começar a ser honesta. Eu preciso ser honesta comigo mesma. Qual é a minha verdade? Eu sou e eu sou. Tem uma frase que diz: honestidade é a forma de amor mais urgente. A honestidade. A natureza confirma. A natureza confirma. Então, é urgente que nós possamos conhecer quem nós somos. É urgente que nós precisamos trazer essa verdade para dentro de nós. E o primeiro passo é: eu reconheço a minha mãe, eu reconheço o meu pai, eu reconheço quem eu sou e eu abraço quem eu sou. Olha que delícia. Aqui eu tenho a minha mãe e aqui eu tenho o meu pai. E eu me permito tomar essa minha verdade. Eu me permito ser honesta comigo mesma. E eu digo: sim, essa sou eu, essa é a minha vida.
essa é a minha verdade. E aí tá pronta para alcançar o que ela de fato quer. É o primeiro passo para uma vida bem-sucedida, independente do que significa ser bem-sucedido. Quando eu faço isso, e eu tenho a minha mãe aqui, e quando eu faço isso e eu tenho o meu pai aqui, eu estou informando para minha fisiologia que sim, que todos pertencem. E aqui junto com meu pai tem os meus avós, e junto com a minha mãe tem os pais dela, os meus avós maternos, e atrás dos meus avós tem os bisavós, e tem toda a força que significa tudo que cada um transpôs para chegar até aqui, porque a vida chegou até mim através de muitos. E junto com isso vem a força que eu preciso para ir para a vida. Então, qual é o movimento fundamental de empoderamento de todas as mulheres? Qual é? A conexão. Minha mãe, gratidão por absolutamente tudo. Essa é a tarefa. E você não, de novo, você não precisa ir lá na sua mãe, não. Faça isso sentindo o seu corpo, sentindo a sua fisiologia, sentindo o que o teu corpo informa na hora que você curva o seu pescoço e diz: mãe, gratidão por absolutamente tudo. Sente o que o seu corpo informa. E se você sente qualquer desconforto, se você sente que não é possível fazer esse movimento, admita que tem contas em aberto em alguma instância e encontre recursos para dar um passo. Claro, e assim, por experiência própria, é muito comum a gente se desmanchar em lágrimas nesses primeiros movimentos, né? Porque tem muita coisa acumulada ali que vai sair, seja verdade ou não seja, né? Aconteceu ou não aconteceu, isso tá gravado na gente, né? Já falou disso, né? Às vezes a mãe deixou você com a avó porque precisava trabalhar, a criança se sentiu abandonada, ou de fato aconteceu mesmo, a mãe abandonou, a mãe precisou dar. Então existe isso, mas é normal, né? Mas se recolhe, faz esse movimento sozinho, né? Se vier para chorar, deixa chorar. Ah, hoje é ruim, não consegui, amanhã tenta de novo. É um exercício diário. Sim, é um exercício diário. E eu costumo dizer que nós precisamos tomar a nossa mãe 3 vezes por dia. A mãe e é claro que o pai também, porque é 50% de cada. Sou 100% meu pai, sou 100% minha mãe. Eu preciso me conectar com essa fonte. Se a vertente... se coloca uma interrupção entre a vertente e o rio, o que vai acontecer com o rio? Vai secar, né? Não vai funcionar. Então eu preciso me lembrar disso. E eu tomo os meus pais 3 vezes por dia. Essa é uma receita. E o detalhe, receita de uso contínuo. Não tem um período e depois pode parar. Não, é uma receita de uso contínuo. E eu costumo dar essa receita para as pessoas que vêm até mim. Literalmente, eu faço uma receita igual a receita de médico, embora eu não seja médico. Porque na verdade a gente não foi acostumado a fazer isso até agora, né? Então precisa realmente mudar. Precisa mudar culturalmente. Como se fosse um tratamento, né? A cultura interna precisa mudar. O nosso comportamento diante do que é fundamental precisa, é uma necessidade urgente. Honestidade é a forma de amor mais urgente. Honestidade em relação a quem eu sou. Então eu desejo que isso seja de proveito para todos. As mulheres que querem se empoderar, querem de fato, né, conquistar aquilo que querem, que sonham, que almejam, né, que pensam, que alguém disse, né, e ficou anotado e ela quer realmente. Essa é uma dica, né, fundamental, senão não vai conseguir. Sim. Ou quando conseguir não vai se sentir satisfeita porque não era aquilo que ainda está faltando, né, claro, ser preenchido. Então vale muito a pena fazer esses movimentos. E lembrando, a experiência do movimento. Aqui não vai adiantar, precisa chegar aqui no coração. Bert Hellinger diz, a distância mais longa é da cabeça para o coração. E só tem 20 centímetros. O meu tem um pouquinho mais, né? Que eu sou um pouquinho mais alta.
Mas também tem a perna mais comprida, eu chego lá. Gente, assim, tiver dificuldade, a Grato está à disposição. Faz atendimento individual, faz atendimento coletivo. Pode ligar, pode conversar, manda mensagem. Não quero ir agora, não quer também fazer com a Grato, procure ajuda com outra terapeuta, mas não deixe de fazer esse movimento. Não deixe de dar os passos em direção àquilo que é fundamental. Se proponha, assuma a responsabilidade. Agora já sabe que é possível, né? E já sabe que é isso que falta para aquele salto quântico, né? Que você sempre repete. Claro. Feliz Dia das Mulheres para você. Obrigada. Para você saúde, também. Sucesso em tudo aquilo que você quiser. E olha, quem não conseguiu responder aí no que todas as mulheres querem, né? Lembra de tirar um minutinho e anotar. E amanhã pensa de novo, vai que mudou, né? Vai melhorando de ideia. Pode mudar de ideia. Muito obrigada. Até semana que vem.